Você já ouviu falar da maior máquina de perfuração do mundo? Prepare-se para conhecer a incrível S800, uma verdadeira gigante da engenharia que está revolucionando a construção de túneis na China. Esta é a maior máquina de perfuração chinesa do mundo. A frente da máquina está equipada com mais de 300 lâminas. Cada lâmina é feita de uma liga de alta dureza, e a potência máxima da máquina é de 5.600 watts. Torque máximo é de 270.000 Nm. Se a força for aplicada à lâmina, pode-se dizer que é como cortar solo macio, tofu macio, pedra dura como se fosse uma fruta, sendo cortada em pedaços em poucos cortes. Pode-se dizer que, desde que não seja uma base de ferro, é como um frango ou cachorro de barro diante desta máquina de perfuração. Não se pode negar que é um golpe poderoso. Além disso, a quantidade de poeira é muito pequena. O solo triturado pela máquina será espalhado ao redor do túnel pelas máquinas na extremidade dianteira e usado para reforçar as paredes do túnel para evitar seu colapso. Ao mesmo tempo, isso proporciona alguma conveniência para a construção subsequente. No processo de trituração do solo, outras partes do túnel também estão em operação. Se uma escavadeira só pudesse cavar solo, qual seria a diferença entre ela e uma escavadeira comum? Há um túnel na extremidade da escavadeira. O solo cavado todos os dias é suficiente para construir uma pequena montanha. Claro, mesmo assim, esta máquina ainda está sob controle, porque a escavação do túnel precisa ser estável e rápida. Então, mesmo em um terreno relativamente solto, o túnel não pode avançar muito rapidamente ou pode colapsar. Afinal, o túnel é coberto por tubos de parede, mas isso é apenas a primeira etapa, sem reforço detalhado. As paredes ao redor ainda não estão completamente construídas. Se um túnel assim for seriamente atingido ou sacudido, é fácil ocorrer um colapso. Se for grave, é fácil fazer o túnel desmoronar. E a máquina de perfuração não é sempre tão simples quanto cavar um túnel. Também pode ser usada para abrir um túnel. Embora ambos sejam túneis, a dificuldade é muito diferente. Primeiro de tudo, a dureza da montanha é muito maior que a do solo. Embora pareça limitar bastante a velocidade da máquina de perfuração, não é bem assim, porque quanto mais sólida é a montanha, menos reforço é necessário e o trabalho pode prosseguir mais rapidamente. Então, às vezes, a eficiência melhora. Claro, isso não é absoluto. Há muitos casos de perda de trabalho. Ninguém sabe o que pode acontecer no canteiro de obra, mas a única coisa que pode ser confirmada é que o impacto é definitivamente menor do que o de uma equipe de construção. Na maioria das vezes, a velocidade no canteiro de obras é muito eficiente e estável. Poderosa é a maior máquina de perfuração do mundo, a S800. A máquina mais forte dos Estados Unidos está bem na frente dela. A máquina de perfuração é uma escavadeira de túnel de grande diâmetro, com 17,6 metros de diâmetro e 120 metros de comprimento. Pesa quase 5.000 toneladas. A potência máxima é de 5.600 cavalos de potência. Tem um espaço de construção mais amplo e pode se adaptar à vasta maioria dos terrenos. Pode-se dizer que, desde que a área de construção ainda seja sólida, pode ser usada em ambientes como pântanos ou oceano. A menos que a ciência moderna desenvolva máquinas melhores, em termos de ambiente, pode-se considerar que esta máquina supera a equipe de construção. Afinal, a equipe de construção ainda precisa escolher o ambiente de construção. Esta máquina não escolhe nada. Desde que as condições básicas sejam satisfeitas, não há problemas na construção. Devido ao ambiente de construção, é necessário preparar o trabalho antes da construção oficial. O mais importante é a medição da rota. Caso contrário, em um túnel onde não se pode ver, mesmo que o guia possa calcular a rota, haverá um. Se o erro estiver dentro do intervalo razoável, a escavadeira baixará lentamente e organizará uma equipe para comer e beber. Mas se o erro for muito grande, é muito provável que ela seja imediatamente interrompida, que é uma situação que nem os engenheiros mais experientes ousariam suportar. Porque as rodas, ao invés de dizer que a escavadeira está se movendo, é melhor dizer que está se movimentando. Após cada rodada de tubos, a máquina de pressão na frente da escavadeira começará. Então levantará a escavadeira com força até uma certa distância, e então continuará a trabalhar. Então, mesmo que a máquina de perfuração pareça estar se movendo, na verdade é apenas como método de movimento de um animal móvel. Pode-se dizer que quase todas as partes principais da máquina de perfuração estão na extremidade dianteira. O resto é para apoiar a extremidade dianteira a trabalhar melhor. Afinal, parte principal de um túnel é cavar. Se você não cavar, não importa o quão bom seja o túnel, ele não aparecerá no ar. Como a maior máquina de perfuração do mundo, a estrutura geral da máquina não mudou muito semelhante a outras máquinas de perfuração, mas o corpo é ainda maior. É cerca de 1 a 2 metros mais alta do que uma máquina normal. Mas o ponto-chave é o trabalho subsequente de assentamento dos tijolos. Os tijolos são especialmente feitos. Cada bloco é maior do que o outro. Às vezes, a espessura pode chegar a 30 centímetros. Mesmo que seja um pouco mais fino em alguns casos, não será menos de 20 centímetros por bloco. É muito difícil mover esses tijolos. Mesmo que as moedas mecânicas não possam ser terminadas rapidamente,
Elas só podem mover os tijolos lentamente e colocá-los no lugar designado. Depois são reforçados, e após o reforço ser concluído, algumas moedas mecânicas não podem ser removidas imediatamente, porque o progresso dos estoques subsequentes também requer a assistência desses tijolos. É necessário usar esses tijolos como pontos de apoio para suportar a máquina de pressão e fazer o estoque avançar. Pode-se dizer que o progresso do estoque depende da velocidade dos tubos. Este é também o objetivo de todas as empresas de perfuração se esforçarem para estudar. No entanto, este tipo de equipamento de grande escala tem uma característica: o progresso não será particularmente óbvio. Pode levar várias gerações para completar uma atualização completa. Quão melhor é a maior máquina de perfuração do mundo, a S800, a maior placa redonda do mundo, tem um diâmetro de 17,6 metros, com comprimento de até 120 metros e um peso total de 5.000 toneladas, com uma potência máxima de 5.600 kW. Esta máquina não é apenas rápida, mas também tem um túnel largo. Se usada para transporte normal, é um tipo padrão de 4 carros. Atualmente, a tecnologia mundial é a principal força de produção, mas há um fator que está mais próximo do mercado no desenvolvimento da região do que a tecnologia. Isso é o transporte. Mesmo que a força de produção seja alta, a qualidade do produto é boa. Pode ser executado apenas em uma pequena área, onde as condições de tráfego são melhores. A maioria está concentrada em áreas planas ou costeiras, que apenas em tais lugares pode ser desenvolvido um bom tráfego. Mas os produtos dessas áreas também precisam ser vendidos para regiões remotas. Se for apenas longe, ainda é fácil de resolver, mas alguns lugares estão cheios de colinas e montanhas, muito menos estradas onde os carros podem andar. As pessoas mal podem andar, e em tais lugares é bastante difícil abrir um túnel, mesmo que você use explosivos, por exemplo. Esta é a razão pela qual. Mas o ambiente, cada vez que você instala um tubo, a máquina de pressão levanta uma parte. Se não fosse pelo tubo, a máquina de pressão aqui não começaria de jeito nenhum. Existem duas vantagens nisso. O tubo que é colocado primeiro não causará deformação devido a forças externas. Há uma situação de queda. Afinal, a máquina de pressão está colocando pressão de um lado, o que facilita o trabalho. A segunda é o movimento da máquina de pressão. Se você não projetar assim, ao mesmo tempo, também não é bom para a máquina de pressão colocar os tubos. Tem um grande impacto na construção subsequente. E não subestime esta máquina. Se ocorrer um acidente, afinal, ela só parece lenta. Há apenas uma volta a mais por segundo. Mas isso porque é muito direto. A velocidade mais rápida é de 200.000 metros por hora. Só um pouco de atrito e você terá um pedaço de carne. Tem alguma dúvida ou sugestão? Comente aqui embaixo. Adoramos saber o que você acha e estamos sempre abertos a novas ideias e temas para explorar. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos toda semana. Tem muita curiosidade legal vindo por aí que você não vai querer perder.